mais uma vez com todos vocês aqui no nosso Devocional 2024. Antes de iniciarmos, eu quero dar os parabéns para você que adquiriu essa primeira mentoria próspera que colocamos no Stories e falando sobre as 5 chaves que eu usei e prosperei e tenho prosperado. Se você quer saber mais e adquirir, ainda dá tempo. Você pode encontrar nos destaques aqui no meu Instagram, você vai encontrar escrito mentoria e você vai ver um símbolo de um cérebro. Aí você clica e aí você vai ter ali tanto um vídeo explicativo e também a oportunidade de você adquirir através do link essa mentoria próspera falando sobre as 5 chaves que usei e prosperei e tenho prosperado. Como não posso guardar isso só para mim, quero passar para você também, porque o bem que me fez, eu também quero que faça esse bem também para você. Vai valer a pena, porque você vai agregar valores para a sua vida que lhe trarão prosperidade. Vai lá, tá certo? Bom, vamos começar o nosso Devocional 2024 de hoje falando sobre a fumaça, a rebelião e o bordão. Capítulos 15, 16 e 17 de Números. Olha que interessante. Estamos meditando nas Sagradas Escrituras de Gênesis a Apocalipse no ano de 2024. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, acompanhe para que você esteja conosco nesta jornada até 31 de dezembro, quando vamos fechar o livro do Apocalipse. Vai ser muito especial. Já imaginou você chegar no final do ano, dia 31 de dezembro, e olhar para trás e dizer: eu meditei em toda a palavra de Deus. Que glorioso que vai ser, né? Bom, capítulo 15, no versículo 1 e 2, nós vemos um detalhe interessante quando Deus diz assim: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. Peraí, Deus não tinha dito no capítulo anterior que ninguém daqueles homens e mulheres, daquele povo, entraria na terra? Agora ele está dizendo, quando entrardes na terra das vossas habitações. Sabe o que ele estava querendo aqui mostrar? O que ele estava querendo dizer? Que essas palavras de conforto, elas eram, na verdade, uma esperança para as gerações futuras. E não um decreto perpétuo declarando que absolutamente todos iriam morrer e ninguém ia entrar, nem eles, nem seus filhos e nem nenhum dos seus descendentes, nenhuma das suas gerações futuras. Minha amiga e meu amigo, Deus, Ele é tão maravilhoso e tão magnífico que Ele sempre quer nos encher de esperança. Deus, Ele quer que você tenha esperança com respeito ao seu futuro. Não perca a esperança. No versículo 3, nós vemos um momento em que acontece um ensinamento muito profundo sobre o que deve subir a Deus. E ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto ou uma oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas. Aroma agradável. Deus sente cheiro. O que seria esse aroma agradável? Aprenda uma coisa. Deus, quando as fumaças dos sacrifícios, da gordura queimada, do incenso, subia, então era um aroma que ele respirava, que
ele recebia como um ato de estar se agradando do que os seus filhos, os filhos de Israel, estavam fazendo. As nossas orações devem ser como aroma agradável a Deus. As nossas atitudes, os nossos comportamentos devem ser como aroma agradável a Deus, subindo para que Ele possa fazer assim, respirar e sentir se agradando de nós. O ato de obediência é um aroma agradável a Deus. Vamos nos manter obedecendo a Ele. No versículo 15 e 16, nós vemos um ensinamento claro de que Deus não faz acepção de pessoas e que os seus estatutos, seus ensinamentos, eles são para todos, eles são nivelados para todos e todos devem praticar. Ou seja, Deus, ele não tem os seus preferidos. A todos ele dá as suas leis, estatutos, seus ensinamentos para que pratiquemos. Sigamos nesta fé. No versículo 22 ao 24, quando ele fala sobre pecado por ignorância, a palavra original traduzida para ignorância significava desgarrar-se. Como uma ovelha desgarrada, era um pecado proveniente de fraqueza e não de rebelião, como nós vamos ver mais à frente. Ou seja, era um comportamento por um descuido, um comportamento por um deslize. Então era conhecido como pecado por ignorância. Talvez você esteja vivendo este pecado por ignorância. Então não se martirize. Deus te conhece. Levante a sua cabeça e siga em frente. No versículo 30 ao 36, nós vemos agora um outro tipo de pecado. O pecado de atrevimento, ou pecar atrevidamente. O significado de pecar atrevidamente na sua tradução original é pecar com a mão erguida, assim, desse jeito. Era como se estivesse, sabe quando, por exemplo, a pessoa antigamente fazia assim para o outro, como um ato assim de, como se estivesse fazendo um xingamento, mostrando a mão assim? Então, era exatamente esse comportamento para com Deus, erguendo a mão em punho fechado, como um ato de expressar para Deus que estava se rebelando contra os seus mandamentos. E nós vemos isso, por exemplo, mais na sequência, quando um homem que estava apanhando lenha no sábado foi apedrejado. Talvez você ouvindo isso diga, mas uma coisa tão tosca e tão boba, tão pequena, por que Deus faz isso? Não era com respeito ou com questão relacionada meramente ou simplesmente ao sábado, mas era algo com respeito ao que Deus havia determinado. Às vezes, existem pessoas que dizem assim, Deus não vai me exortar ou repreender por causa de uma besteirinha dessa que eu não estou obedecendo. A questão não é a besteirinha, a questão é estar indo contra o que ele determinou. Eu não sei se você consegue entender a gravidade disso. Aliás, ele mostra mais sobre isso, essa questão da rebelião mais para frente. No versículo 37 ao 41, nós vemos ele dando orientações para não se esquecerem dos mandamentos de Deus. As borlas das vestes eram para esse objetivo, não se esquecerem dos mandamentos de Deus. Você já deve ter visto, por exemplo, judeus, quando se vestem e colocam por baixo como uma estola, e aí você vê aqueles pedacinhos do pano para baixo, com alguns nozinhos. Então, são as borlas,
para que eles se lembrassem dos mandamentos de Deus. E a cor azul era simbolizando a realeza divina. No capítulo 16, nós entramos num momento muito, mas muito delicado e cheio de temor da palavra. Quando homens como Corá, ele se rebela contra Moisés, Arão e os mandados de Deus. Agora, interessante é que quando uma pessoa cai, ela nunca quer cair sozinha, né? Ela sempre quer levar junto com ela outros. Foi assim com Satanás, quando levou a terça parte, e aqui nós vemos dos anjos, né? E aqui nós vemos o mesmo acontecendo. Cerca de 250 homens se deixaram levar por aquela incitação à rebelião que Corá, Datã e Abirão eles criaram. A rebelião de Corá era por ele invejar Moisés e almejar mais prestígio. Agora, interessante, ele fazia parte da tribo de Coate, dos coatitas, que eram dos levitas. Olha só a posição que ele estava. Então, para que querer mais? Obcecado pelo poder, mas foi o fundo do poço dele. No versículo 21 ao 40, nós vemos que eles foram exterminados, porque o câncer, você precisa ter consciência disso, não é que Deus é cruel, é que o câncer precisa ser extirpado para não se alastrar. É como uma laranja podre. Se ela não for retirada do cesto, ela vai apodrecer as demais. Por isso que Deus varreu Datã, Corá, Abirão e todos aqueles homens que se juntaram a ele. No versículo 41 a 50, nós vemos que tudo aquilo que aconteceu não ensinou estes homens que no outro dia se levantaram novamente se rebelando contra Moisés e Arão. Tem gente que não aprende com o erro dos outros, não é verdade? A gente tem que aprender com os erros dos outros. Não ficar falando dos erros dos outros, mas aprender com os erros dos outros. E eles se deixaram contaminar pela rebelião, mas por outro lado nós vemos um detalhe importante. Moisés, como mediador, simbolizando Cristo, intercedendo para que Deus não matasse a todos, Deus não removesse todos dali. Moisés, ele era um mediador simbolizando Cristo, né? Como você vê lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Depois você lê 1 Timóteo 2, 5. E por fim, capítulo 17, a gente aprende algo muito especial. A única forma de cessar a murmuração era mostrando expressamente quem era escolhido. E se mostra quem é escolhido não com palavras, mas pelo fruto. O fruto do Espírito, como o bordão de Arão que floresceu. Unção não se fala, unção se mostra pelo fruto. Então, não queira provar para ninguém que você é de Deus. A sua vida mostra. Não queira provar para ninguém que você está certo e que outros estão errados. A sua vida, ou ela floresce porque você é um escolhido ou não, porque você tem a unção ou não. Pense nisso. Se essa mensagem ajudou você, compartilhe. E não esqueça de se inscrever no meu canal André Cageu Oficial no YouTube e também ativar o sininho para receber sempre as nossas mensagens. Você é especial para Deus. Amanhã a gente se encontra.